Os Gospel News no ar, da edição do dia 8 de março de 2019, já parabenizando as mulheres por esse dia. Vamos, sem mais delongas, as principais notícias estão na ordem na pauta do dia. Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. São notícias interessantes, né? Como a do Adélio, por exemplo, como a de uma pesquisa ou estatística referente à igreja perseguida e também referente a Gaviões da Fiel, que poderá ter uma sanção. Bom, vamos começar pela notícia da igreja perseguida. Segundo o portal Portas Abertas, nos países onde há, por exemplo, a teocracia islâmica, ou de qualquer que seja a religião, ou o comunismo, o ateísmo e tal, nesses países todos fora feita uma pesquisa e aponto para os seguintes números, que a maioria das mulheres, elas passam por dupla ou triplo, até muito mais perseguições. Não é só por conta de ser cristã, porque elas podem ser espancadas, são agredidas fisicamente ou verbalmente, prisão, isso é natural, né? Prisão, xingamentos, pode ser condenada por qualquer fala, interrogatórios totalmente fora do padrão dos direitos humanos, coisas semelhantes a essas os homens passam. Mas a questão é, além disso, elas podem passar por casamento forçoso ou forçado, ou seja, o sujeito pega ela, ainda que ela esteja até mesmo casada, e tira ela do seio familiar e casa com ela. Ou estupro, perde seus bens, perde seus filhos. Então ela tem realmente uma perseguição muito mais maior com relação aos homens, que além daquelas que eu já disse, de âmbito penal da própria Constituição, das leis de cada país, eles sofrem com desemprego, eles sofrem com torturas e, claro, com mortes. Isso até as mulheres também passam, mas é mais agravante na questão das mulheres quando elas saem vivas ou não passam torturas e mais torturas, seja na cadeia ou antes de chegar à prisão, elas passam então por esse vexame, né, pela humilhação de ser contra a sua própria honra, né, sendo molestadas, sendo abusadas sexualmente e como já disse, né, então serem casadas forçosamente, né, até as suas crianças também são perdidas, vamos dizer assim, ou são tiradas do poder dela, da mãe, enfim. E aí nós temos esse Dia Internacional das Mulheres, das lutas das mulheres para melhorias, para a igualdade na questão das finanças e tantas outras coisas mais. Se você for estudar a história exatamente do Dia Internacional da Mulher, e lamentavelmente nós temos essas informações, né, nesses países aí que são bastante misóginos, que não respeitam a mulher em nome de um Deus, em nome de uma religião. É lamentável, né? Muito lamentável mesmo, ainda mais que como estamos no século XXI, onde a tecnologia está a serviço para informar, e nós, ou esse grupo, né, comete exatamente isso. Ainda bem que existe pelo menos algumas ONGs ou grupos que trabalham em prol para minimizar essas torturas ou de fato esses fatos lamentáveis aí, né? Tentando fazer uma espécie de talvez exatamente uma intermediação, né, para que as mulheres sejam tiradas ou para que não haja dessa forma. Então é muito interessante. Por parte do grupo aí Portas Abertas, tem outros também. Bom, vamos para uma outra notícia, deixe seu like, comente. A notícia referente a Gaviões da Fiel. Um advogado
decidiu entrar com uma ação judicial a fim de que a Escola de Samba de São Paulo, Gaviões da Fiel, venha se retratar referente ao que ela fez na comissão de frente ao colocar ali Jesus sendo humilhado por Satanás, claro, 2 homens ou 2 pessoas interpretando com máscaras e tal, fantasias, e aquela cena teria obviamente ofendido a fé de alguém ou feito algumas coisas que realmente não agradasse a fé dos outros, e por isso ele se sensibilizou e estaria pedindo para a Gaviões da Fiel via judicial seja obrigada então a se retratar com pena de multa de R$30 mil. Apesar disso, ou antes disso, melhor dizendo, até a Gaviões da Fiel teria falado nas redes sociais referente a essa polêmica, né? Eu até teria dito que a Gaviões da Fiel iria ganhar por conta dessa polêmica, mas não foi o caso, foi outra escola de samba, e então não adiantou, né? Porque a polêmica continua. Claro que se a gente for analisar do ponto de vista do direito religioso, a possibilidade de vilipêndio da fé, do escárnio, realmente cabe aí no mundo jurídico essa ação ou esse pedido, né? Porque tudo que é demais é veneno, ainda mais como no Brasil nós temos aí quase 90% de cristãos da população, ok? Bom, vamos para outra notícia, notícia mais estarrecedora e a mais realmente não só polêmica, como trazendo pasmo a todos os que escutaram isso, principalmente que saiu na grande mídia, grande imprensa e tal, que é referente ao Adélio, aquele que fez o atentado contra Jair Bolsonaro lá no dia 6 de setembro de 2018. Ele, segundo os laudos médicos, teria uma problemática de ordem psicopatológica, chamada de paranoide, né, transtorno de paranoide, coisa assim, uma coisa referente à paranoia e tal. E esse laudo poderia lhe garantir a saída de cumprir pena no presídio, e sim no manicômio esse judicial, e que a cada 2 anos ele seria reavaliado para ver se teria a possibilidade de melhora ou de saída ou de cumprir o restante da pena no cárcere. Fato é que ainda não foi decidido, não foi sentenciado nada ainda, é apenas os laudos a fim de instruir o processo. Apesar de ter dito isto, ou haver essa avaliação, tem um outro laudo que já diverge do primeiro, né? Esse laudo diz que ele tem paranoia, o outro já não diz assim. Há uma controvérsia aí, os causídicos ou quem está trabalhando nesse caso vai obviamente então questionar isso. E sem falar que num desses laudos, ou falado para algum dos psicólogos que fizeram essa análise, ele disse que teria uma missão nessa terra e que ainda não cumpriu a sua missão, que é de matar o presidente da República. Veja só o tamanho da insanidade. Mas eu quero refletir ou fazer uma reflexão referente a isso de uma maneira um pouco diferente, que talvez alguns não saibam ou até tenham esquecido. Eu já até fiz um comentário lá no outrora Abordagem Cristã, agora Bruno G. Porque ele era um cristão, para quem não sabe. Ele era, inclusive, evangélico e pregador da palavra. Se não me equivoco, era da igreja Quadrangular ou outras igrejas. Me perdoe se não é da Quadrangular. E pouco importa, poderia ser de qualquer uma. Porque eu não estou querendo aqui, de fato, menoscabar a instituição religiosa, mas sim fazer uma reflexão da pessoa que, se não vigiar, realmente ela é de fato, arma do inimigo, ela é um instrumento do inimigo. Então veja só, o camarada que aprendeu o evangelho, que aprendeu a lição básica dada por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, independente de diferenças. Paulo dizia vencer o mal com o bem. Jesus também falou acerca disso. Se alguém bater, ofereça a outra face e outras coisas mais. E o camarada
foi lá e fez justamente o que aprendeu de modo ao contrário. Fez justamente o contrário. É para você ver que se você não vigiar, o inimigo realmente te engana. Aí cai por terra até mesmo aquela doutrina de dizer que uma vez salvo, para sempre salvo. Ora bolas. Ele estava como salvo, saiu dos caminhos, né? A questão não é sair da instituição religiosa, é sair dos caminhos do Senhor e fez o que fez, né? Independente do seu viés ideológico, poderia até ter partidário, o que não poderia fazer isso, essa coisa, o que não poderia era ter feito isso, né? Então, realmente, tá com Bíblia na mão, tá pregando, tá lendo Bíblia, não garante ninguém lá nos céus, e muito menos não diz que a pessoa é de Deus. Por isso que Jesus disse: muitos dirão Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, obviamente, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Essa é a grande realidade, né? E ainda que ele venha dizer, ou que aponte os psicólogos como uma histeria, uma paranoia, uma psicopatia, ele ter feito o que fez, mas na realidade ele tinha consciência do Evangelho, né? E possivelmente foi atentado pelo maligno e deu brechas. Porque se for assim, então quer dizer que ninguém vai para o inferno, porque não foi a minha culpa, foi culpa da minha doença. Não foi a minha culpa, foi a culpa do diabo, né? É claro que existe aqueles que têm psicopatologias, é uma outra configuração, né? Mas a gente não pode, de maneira alguma, defender uma pessoa que comete um atentado, que é nitidamente configurada como um criminoso, dizer, não, coitadinho, ele é doente e tal. Espera lá, né? Aliás, é algo interessante a se meditar, por conta dele ter advogados bons lhe auxiliando, sendo os seus causídicos, né? Advogando em prol dele, é que ele consegue isso, ou ele pode conseguir sair da penitenciária para ir para o manicômio, porque outros não conseguem, porque não têm acesso a advogados caros para ter esse privilégio da justiça. Aí configura aquela máxima que você já ouviu falar, né? Quando é rico, o camarada tem problema, né? Se é ladrão, é cleptomaníaco. Se é pobre, é ladrão, é vagabundo, é isso, é aquilo, é o outro. E no caso dele é a mesma coisa. Ele era pobre, no entanto teve a ajuda de alguém, que isso ainda tem que ser apurado para ver quem de fato está por trás aí nessa defesa. Ainda que se diga que ele era um lobo solitário, que ele fez tudo sozinho e tal, e tal, e tal, né? Tem alguma coisa por trás, principalmente aí na questão dos advogados. Então, assim sendo, se percebe que com dinheiro você pode fazer o que bem entender, né? Tendo bons advogados aí, mesmo fazendo ilicitudes, mas diante de Deus, que é a justa justiça, não vai ter advogados lá para dizer, não, olha, coitadinho, não. Tem um único ainda, que é Jesus Cristo, é se arrepender para ser salvo. Agora, se não se humilhar e arrepender e reconhecer Cristo, já era, babau, né, como diz o outro. Não existe mais outra possibilidade. Então, tomemos muito cuidado referente a isso, porque se a gente não vigiar realmente, nós podemos perder a salvação, e não só a salvação, como a nossa vida, como a nossa reputação, como a vida de uma pessoa, vamos dizer, normal, que viva urbanamente em sociedade, que sabe respeitar o próximo e tal, né? Então pensamos acerca disso. Por isso que eu sempre falo aqui, inúmeras vezes, que ir para uma igreja ou ser dependente de uma igreja não garante salvação, que andar com Bíblia também não garante salvação. O que garante salvação de fato é você ter em mente e procurar e lutar para fazer a vontade do Senhor, no sentido de amar, né? E nada mais. Teria outras coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Nós vamos encerrando o Gospel News da edição do dia 8 de março de 2019. E até uma próxima, onde nós voltaremos com mais notícias aqui nesse jornal. Até mais.